bom dia, minha gente! Câmbio, câmbio, câmbio! Estamos no ar através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado. Estamos reiniciando aqui os nossos trabalhos neste pós-férias. Hoje, 1º de agosto do ano de 2022. Estou diretamente aqui, minha gente, do Estúdio 6. Eu, o Jackson, como diretor de imagens. A Gardênia como profa assistente. E nós vamos juntos com esta aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar até às 10 horas e 20 minutos. Aí nós vamos para um breve break e a gente segue juntos até 12 horas e 20 minutos com educação tecnológica e midiática. Sejam todos bem-vindos, mestres presenciais e alunos, através das ondas do canal Educação. Bom dia, bom dia, bom dia. Jackson, por favor, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Muito bem, vamos lá. Vitória, bom dia, bom dia. Olha aqui o Alexandro Silva falando da unidade escolar Constâncio Carvalho em Padre Marcos. A Deila, bom dia. Eloá, bom dia. Tamo juntos, minha gente. Fique à vontade para compartilhar dúvidas, exemplos, observações pelo chat do YouTube ou pelo chat do IPTV. Estou olhando aqui alguns polos conectados conosco aqui, diretamente do Estúdio 6. Estou vendo aqui Jackson, Alvorada do Gurgueia. Bom dia, diretamente lá da Escola Agrícola do Denox, em Alvorada do Gurgueia. A Cocal de Telha também dando bom dia. Fartura do Piauí, Isaías Coelho. Temos também Barreiras do Piauí. Vamos lá, Cocal de Telha. Bom dia, Riacho Frio. Bom dia, bom dia. Muito bem, minha gente. Estamos juntos aqui para começar mais um dia de trabalho. Olha aí, Fartura do Piauí. Ah, não, aqui já é mais cedo. Isso aqui. Zé Coelho, Fartura, Cocal, Alvorada do Gurgueia. Bacana. A disciplina é projeto de aprendizagem interdisciplinar. Nessa nossa primeira aula de volta pós-férias, a gente vai tratar de tópicos básicos do primeiro semestre. A gente vai fazer um resgate de pontos que são muito importantes aqui, né? Aspectos conceituais e técnicos que são muito importantes para que a gente possa continuar aqui com o nosso projeto de aprendizagem interdisciplinar. Ok? Se a ideia é a elaboração de um projeto em que a gente vai escolher um tema, um problema, onde a gente vai desenvolver uma hipótese, onde a gente vai aplicar uma metodologia, onde a gente vai seguir uma jornada para um projeto de aprendizagem interdisciplinar. A gente vai fazer esse resgate de alguns importantes tópicos que a gente já discutiu aqui na disciplina. A ideia aqui é justamente a gente fazer a retenção do que já foi discutido em aulas anteriores. Tá bom, minha gente? Beleza? Vamos adiante. Ok? Sou o professor Fernando Galvão. Com essa disciplina, vamos juntos até às 10 horas e 20 minutos. Primeiro ponto. Se a disciplina é projeto de aprendizagem interdisciplinar, a gente começa falando sobre o que é projeto, resgatar esse conceito aqui com vocês. E como isso pode ser aplicado ao longo de toda a vida de vocês. Não só para elaborar um projeto interdisciplinar, mas para tudo na vida de vocês. Sacam? Vendo aqui em a Fartura do Piauí, aqui pelo chat do IPTV, o povo fala da unidade escolar Areolino Fernandes Braga.
A mediadora é a profa Lúcia Fátima. Bom dia, profa. Estávamos com saudade de você, professor Fernando. Beleza, e eu de vocês também, viu, minha gente? Câmbio. Estaremos nos encontrando aqui todas as segundas e terças-feiras nas disciplinas de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Segunda e terça. Na educação tecnológica e midiática, as nossas aulas se concentram todas na segunda-feira. Olha aqui pelo YouTube, Victoria Sá, bom dia. Antônio Jerônimo, bom dia. Giovana, Aldenora Lira, bom dia. Estamos juntos, viu, minha gente? Quando eu vejo a Victoria Sá, o nome dela, eu só me lembro da Victoria lá, que é a vampira lá do filme do Crepúsculo, né? Que quer morder a Bela lá do Crepúsculo, né, Victoria? Minha gente, vejam só. O que é projeto de pesquisa? Laisa, bom dia. Você já assistiu Crepúsculo, Victoria? Câmbio. A partir do momento, minha gente, em que se deseja realizar uma pesquisa, é necessário, antes de tudo, elaborar um projeto, uma pesquisa, um planejamento, sacam? Se deseja fazer ou realizar uma pesquisa, é necessário, antes de tudo, elaborar um projeto para que a gente consiga identificar bem se este projeto ele é viável ou não, ok? Esse é um ponto importante, né? A gente precisa tudo. Volta aqui para mim, Jackson, por favor. Me bota tudo aqui na tela. Tudo que a gente se propor a fazer na vida, tudo inicialmente é construído de forma mental. E aí está no campo das ideias. Às vezes é uma intuição. Sacam? E aí, eu quero fazer uma provocação para vocês, com vocês. Tudo começa na mente. Né? Tudo primeiro a gente mentaliza. Às vezes é um estalo, né? Numa intuição, uma ideia, né? Mas percebam, 80% do que é mentalizado não é realizado. Vocês querem saber qual é o lugar onde existe o maior potencial de riquezas que existe no mundo? O lugar em que potencialmente existe mais riqueza no mundo é um cemitério. Por que eu digo isso? Por que eu faço essa brincadeira? É porque essa brincadeira séria. Mas é porque a gente tende a idealizar muito e fazer bem menos do que a gente idealiza. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Vocês já pararam para pensar nisso? A gente idealiza muito mais do que age. Quando isso acontece, é por isso que eu digo, o cemitério é potencialmente, né? Potencialmente, o cemitério é o lugar mais rico do mundo, porque potencialmente lá tem inúmeras ideias, sonhos, idealizações que foram tidas pelas pessoas, mas que não foram materializadas em vida. E aí, minha gente, por isso que essa coisa do projeto é importante para a vida. Porque, percebam, a gente tem muita ideia. E aí, um primeiro ponto para materializar uma ideia é a gente projetar esta ideia. A gente planejar. A gente tira ela do campo das ideias e projeta e planeja. Eu pretendo isso. O meu objetivo é isso. As minhas metas são aquelas. As minhas estratégias para atingir são essas. Vejam,
quando você projeta uma ideia, ela começa a ganhar forma, mas ela ainda não está materializada. E aí entra um outro ponto, que é a história da... tem muitos projetos elaborados, mas também executados são bem menos, há uma proporção bem menor do que é projetado. Existem muito mais ideias do que projetos. Existem muito mais projetos do que, de fato, a ação materializada. Entendem? É essa a importância da gente ter na cabeça essa forma de organização, de projetar e de fazer a coisa acontecer, de fazer a coisa se manifestar. Por isso que eu puxo essa provocação nos dias de hoje. Tá bom? Beleza? Câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Deixa eu olhar, tem mais gente participando aqui pelo chat. Isaías Coelho. O povo está falando da unidade escolar Luiz Ubiraci de Carvalho. A profa mediadora é a Maria Gildete. Bom dia, Isaías Coelho, profa Gildete. Câmbio. Barreiras do Piauí, bom dia, minha gente. Sejam todos bem-vindos. Vamos adiante. Vejam só. E o projeto, ele vai fazer a previsão e a provisão dos recursos necessários para atingir o objetivo proposto. O projeto vai fazer a provisão necessária para atingir o objetivo proposto. Esse objetivo proposto, ele pode ser solucionar um problema, estabelecer a ordem e a natureza de diversas tarefas a serem executadas dentro de um cronograma a ser observado. Né? É para isso que existe um projeto. E aí existem essas dificuldades aí. Né? Você até planeja, mas na hora de executar, as coisas não são exatamente como planejadas. Aí é necessário o ajuste, né, na hora de se executar um projeto. Esse projeto, pode ampliar a imagem aqui para mim, Jackson, por favor. Esse projeto, ele pode ser um projeto de empreendimento, você quer investir, você quer empreender em alguma coisa. Pode ser um projeto de pesquisa da escola. Pode ser um projeto de ordem pessoal, como, por exemplo, o cuidado com a saúde e a prática esportiva. Isso pode ser parte de um projeto de vida para você. Sacam? Você pode ser um projeto profissional, não necessariamente de empreender, mas um projeto de vida pessoal, de seguir uma carreira, né, de exercer um determinado ofício, uma determinada profissão. Então, para isso, eu preciso estudar. Tais disciplinas são as mais importantes. Eu preciso passar na seleção, seja do ensino superior público ou privado. Você precisa passar ao longo do tempo nas disciplinas. Você certamente precisa elaborar um projeto para se formar. Você precisa se inserir no mercado de trabalho. Sacam? É um projeto de vida, não é necessariamente voltado à saúde nem empreendimento, mas um projeto de carreira. Sacam? Estes são pontos importantes que merecem destaque. Por isso, a gente precisa fazer o exercício de pegar e ter ideias e, ao mesmo tempo, tentar modelar essas ideias, colocá-las no papel. Qual é o objetivo, quais são as estratégias, quais são os recursos que eu tenho disponíveis, que possíveis obstáculos eu posso encontrar. Né? Esses são pontos necessários para eles vão orientar uma ação mais efetiva. Sacam? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Muito bem. Vejam só, minha gente. Então, vamos adiante. Aqui tem a organização de um projeto de pesquisa. Né? Aqui eu já estou especificando para um projeto de pesquisa. Eu estou vendo aqui Barreiras do Piauí, pelo chat do IPTV. Manda um abraço para
AID ou é AID? Né? Por favor, me diga aí. AID ou AID? É a primeira opção ou a segunda? Como é que eu te chamo? Carolina, Cíntia, Daniela, a Kayla, o Lucas, o Marcos Paulo, a Silvana, o Vitor, o Rariel, o Matias, a Luísa Maria e a profa é a Suelma lá de Barreiras do Piauí. Grande abraço, minha gente. Bem-vindos para mais esta transmissão. É a AID. Beleza. Bacana, bacana. Lindo nome, viu? AID. Povo de Barreiras, liderados aí pela profa Suelma. Muito bem. Então vejam só, minha gente. Aí aqui eu estou afunilando um pouco mais, falando de projeto, só que agora um projeto de pesquisa, que é exigido da gente sempre que ao longo de toda a nossa vida estudantil. Então, é preciso que a gente vá na parte externa. Você tem aqui uma capa. Deixa eu botar aqui o risquinho vermelho. Muito bem. A capa, né? Elementos pré-textuais, uma folha de rosto, um sumário. Elementos textuais, uma introdução, referencial teórico, material que será usado, métodos, metodologia, o cronograma relacionado a tempo, orçamento, referências. Pode ser que esse projeto tenha apêndices, anexos, ok? Vejam, aqui nós temos aqui mais etapas. Um resumo, a escolha do título, é preciso uma introdução, objetivos, justificativa, o porquê de se fazer um determinado tema e tentar buscar soluções para um determinado problema, a fundamentação teórica, que é a pesquisa aí, Carolina, Cíntia, Silvana, Vitor, Rariel, Matias, Luísa Maria, AID, Lucas, Marcos, é a fundamentação teórica que é o pesquisar autores que já trataram do assunto. Você sobe em cima dos ombros desses autores e, a partir daí, dá uma temperada com as suas contribuições sobre um determinado tema. Essa é a ideia. Materiais, metodologia, análise dos resultados esperados, o orçamento, cronograma e referências. Aqui é só para título de citação. Pesquisa de acordo com o Antônio Carlos Gil, é o procedimento organizado que objetiva proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Você identifica um problema, eu vou fazer toda uma pesquisa na intenção de encontrar uma solução para aquele problema. Volta aqui para mim, Jackson. Minha gente, digo logo para vocês de cara, existem dois grupos de pessoas no mundo. Existem as pessoas que se contentam com o acontecer das coisas. E a vida segue. E está tudo bem. Vou dar um exemplo disso. É uma pessoa que chega numa sala escura, ela aperta o interruptor, a luz acende, tudo fica claro e ela vai fazer o que tiver de fazer. Se for uma cozinha, ela vai fazer a comida. Se for a sala de estudo, aí ela começa a estudar. Né? Se for a sala de trabalho, ela começa ali a trabalhar. Né? Sei lá, qualquer coisa parecida. Mas percebam, a pessoa chega no ambiente escuro, liga o interruptor, a luz acende e ela vai fazer o que tiver de fazer. Ela não reflete sobre aquilo. Ela se contenta com o acontecer das coisas. Normal, tranquilo, piloto automático. Né? A maioria das pessoas faz isso. Agora, tem um grupo de pessoas que quando chega numa sala, quando ela aperta o interruptor e que a luz se acende, ela para, olha para a luz e diz assim: por que foi que essa luz acendeu? Aí aperta o interruptor, apagou. Aí aquilo ali provoca dentro dela um outro questionamento. Por que essa luz apagou? Sacam? E aí a pessoa começa a fazer certas operações mentais.
entra a história, o módulo pesquisa. Aí você vai tentar pesquisar para saber por que ao apertar o botãozinho, a luz acendeu. Por que ao apertar de novo o botãozinho, a luz apagou. Esse grupo de pessoas, esse grupo ele não se contenta com o acontecer das coisas. Esse grupo vai buscar saber o porquê das coisas acontecerem. Então você tem um primeiro grupo, pessoas que se contentam com o acontecer das coisas e pessoas que procuram saber o porquê das coisas acontecerem. Este segundo grupo reúne as pessoas que têm uma mentalidade de pesquisador. Tem gente que já tem isso nato, tranquilo. Vocês sabem de uma coisa? Na verdade é assim. Todo mundo nasce assim. Questionador, curioso, perguntador. Quando a gente é criança. Por que o céu é azul? Por que as nuvens são assim? Como foi que eu nasci? E às vezes os adultos não estão preparados para responder as perguntas das crianças. Sacam? O detalhe é que quando a gente vai crescendo, a gente vai sendo podados. Seremos podados. Podados nas nossas relações familiares, podados nos nossos grupos de amigos, podados na nossa escola, podados nos vários ambientes em que a gente vai interagir. Aí a gente vai criando bloqueios a uma criatividade que ela é nata de todas as pessoas. Faz sentido isso que eu estou dizendo, sim ou não? Porque às vezes você é curioso, você tem uma pergunta sobre uma coisa e não faz na sala de aula porque você tem medo da reprovação dos colegas ou mesmo de um professor que não te dá abertura para a curiosidade, que não te abre a janela, né, da curiosidade. Sacam isso, câmbio? Faz sentido isso que eu estou dizendo, sim ou não? Então a gente nasce criativo e aos poucos a gente vai criando a nossa vida adulta, nossa vida adolescente, adulta, ela vai criando bloqueios às janelas criativas. Porque uma criança, ela não tem medo, ela não nasce com medo da reprovação. Ela pergunta. Ora, a criança não sabe andar, ela já começa correndo. O que vai acontecer? Queda. Saca? A criança não sabe falar, mas ela arrisca e fala. Fala errado, mas ela fala. Entendem? A criança ela é desprendida desse tipo de coisa. Mas aos poucos, as barreiras vão sendo colocadas pelo meio. E isso vai gerando bloqueios criativos. E aí, de repente, a gente fica preguiçoso. E quando tem um determinado problema, a gente se contenta com a primeira resposta que encontra. Geralmente é uma resposta convencional, comum, onde que todo mundo chega a ela. Quando, na verdade, se a gente buscasse, não só parasse na primeira resposta para um problema, mas se a gente começasse a pesquisar, será que existem outras respostas alternativas e diferentes para resolver o mesmo problema? Seria muito mais interessante, a gente teria diversas respostas para um mesmo problema. Quando a gente está com uma dúvida e vai perguntar para o Google, geralmente as pessoas param na primeira página do Google e nos links lá de cima. Às vezes as melhores respostas estão mais embaixo ou em outras páginas
que não estão tão expostas. Mas a história que eu digo do preguiçoso a gente se contenta com as facilidades, com o milho de buiado, como diz o caboclo, né? A gente se contenta com a primeira resposta e a gente acaba que todo mundo chegando à mesma resposta para aquela pergunta. Como diria Renato Russo, né, da Legião Urbana, seria o mais do mesmo. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Essa é uma armadilha, inclusive, que existe no campo da pesquisa, minha gente. Né? É a gente se contentar com as primeiras respostas feitas numa pesquisa. A gente não vai atrás da resposta B, C, D, E. Né? A gente vai logo na letra A. Porque é mais fácil, porque dá menos trabalho. É o que o povo chama de a zona de conforto. Vamos adiante. O tema e o problema. O tema, ele tem uma característica mais ampla. Por favor, minha gente, dúvidas, exemplos, observações, fiquem à vontade pelo chat, o chat, viu? Do YouTube ou do IPTV. Eu estou falando de coisas aqui muito práticas, muito objetivas. Fiquem à vontade. Rariel, você faz sentido isso que eu estou dizendo aqui na aula, por favor? Lucas, Aide, Silvana, faz sentido isso que eu estou dizendo? No próprio processo de estudo de vocês, vocês não se contentam, por exemplo, com as primeiras respostas e já vai ali, pronto, e ao invés de se esforçar e buscar outras respostas? Eu digo isso porque, por exemplo, como eu trabalho como economista, tem muita gente que se contenta com as primeiras respostas que lhe chegam sobre determinados problemas. E, geralmente essas primeiras respostas aparecem nos jornais televisivos, né, nos vídeos, de repente num jornal escrito, numa matéria de artigo. Ali é uma primeira resposta, a pessoa pega, absorve aquilo e já tira aquilo ali como resposta para um problema. Só que podem haver outras camadas, outros pontos de vista sobre a mesma coisa, quem sabe até mais ricos ou melhores, mas a gente não pesquisa porque fica na primeira referência que encontra. E um outro problema, eu estou falando aqui de primeira fonte para a resposta, eu estou falando de canais jornalísticos, estou falando de um artigo, de internet, de repente é uma notícia de televisão. E quando a primeira fonte de notícias que chega para a gente é através de uma postagem de WhatsApp ou do Telegram, sacam? Aí é que as pessoas se contentam com a primeira resposta e às vezes aquilo ali é extremamente danoso, porque ela é feita exatamente para induzir a pessoa a compreender um problema de forma errada. Vocês sacam isso? Porque a zona de conforto ela é perigosa, porque às vezes se contentar com a primeira resposta encontrada, porque por vezes isso pode ser perigoso, porque dependendo da fonte que a gente use, aquela fonte ela pode estar incompleta ou ela pode estar intencionalmente querendo lhe induzir a entender algum problema de forma equivocada. Vocês sacam como isso? E todo mundo está sujeito a isso. Pode abrir o WhatsApp de vocês, como eu abro o meu, e todos os dias eu me confronto com isso. Você pega uma notícia lá, uma postagem do WhatsApp, quando você vai olhar, ela tenta lhe informar sobre algo, mas aquilo ali, se você aprofundar uma pesquisa sobre aquele assunto, você vai encontrar e vai ver que aquilo ali é falso, não é verdadeiro, não é? Que aquilo ali não é ouro. Quais são as medidas de ouro, Jackson? É o ouro 18, qual é o outro? É o ouro
20 ouro 18 quilates, eu não sei se é 21 quilates. Me ajudem aí pelo chat. Qual é a medida de ouro que se tem? Você pensa que está comprando com uma notícia do WhatsApp, você pensa que está comprando um ouro. O 18 é o mais baixo, né? Mas tem mais. Tem mais para cima. É o ouro mais puro, né? É uma coisa assim. Quantos? 24? Aí tem o ouro 24 quilates. Tá aqui, ó. Isaías Coelho. A galera tá falando. Tem o ouro 16, tem o ouro 18 quilates e o 22 quilates. Essas medidas de ouro dizem respeito à pureza do ouro. É isso. A qualidade do ouro, né? Quanto maior, melhor o ouro, né? É isso mesmo? Por favor, me confirmem aqui. É porque eu tenho uma dúvida. Ó, o Jackson abriu aqui, né? Um linkzinho. Que tenta explicar isso. O ouro, tem o 10 quilates, tem o 18, 24, é a liga metálica do ouro. Ó, percebam, a gente está fazendo exatamente o que eu estava dizendo lá anteriormente na aula. Não basta eu entender quais são as medidas do ouro, eu quero entender mais. Eu quero saber um pouco mais do porquê de ter o ouro 16, 18 e 22. Ó, isso. O ouro 10 quilates, ele equivale a 41,7% de ouro, né? Aí você vai, na medida que vai aumentando o quilate, você vai aumentando a pureza do ouro, aumentando a porcentagem de ouro dentro daquela peça. O ouro 18 quilates, ele tem 75% da sua composição de ouro puro. Massa! Não sabia disso, estou sabendo agora na aula, viu? E o ouro 24 quilates é o ouro puro, é chamado ouro fino também. O Jacques está dizendo que é da aliança dele. 99,9% é de composição de ouro, é o mais puro que tem, é o 24 quilates. Sacam? Olha só, estou aprendendo coisa que eu não sabia, Jackson. Né? E aqui, ó. A Aldenora está dizendo, o ouro é pureza, peso e espessura. Beleza, massa. Gostei, Aldenora. Então, vejam só. Você, às vezes... Aí eu estou falando... já estou querendo comparar o ouro com uma fonte em que você vai pesquisar para tentar entender um problema. Às vezes você está pensando que tem um ouro 24 quilates e está comprando uma bijuteria, Jackson. Você pensa que tem uma fonte que te dá uma notícia sobre um determinado problema e você coloca aquilo ali no status de ouro 24 quilates, mas aquilo é só uma bijuteria. Vocês sacam isso? Se a notícia ela é incompleta, por bem, pode ser um ouro 16 quilates. Ela só tem 42% de ouro puro, o resto é complemento. O resto é mistura, são outras coisas. Vocês entendem? Por isso temos que ter muito, muito cuidado em as fontes que a gente bebe para formular as nossas opiniões sobre as coisas. A gente pode usar essa escala de ouro aí para... tem certos problemas que são tão novos que a gente não tem informações sobre aquele determinado assunto. Volta aqui para mim, Jackson. Esse é um problema que alguns pesquisadores encontram. Para inovar, para pesquisar sobre algo novo, certamente você não vai ter à disposição fontes completas, porque aquele assunto é tão novo que não tem conteúdo sendo desenvolvido sobre aquela área. Você vai ter assuntos incompletos. Então, qualquer referência que você tiver sobre, elas serão referências incompletas, porque aquela questão nunca foi investigada profundamente. Esse pode ser um desafio de pesquisadores. Agora, ao tempo em que existem assuntos que já foram profundamente investigados
E você, se usar as fontes corretas, pode encontrar uma fonte ouro 24 quilates. Sacam? Mas na pesquisa, se a gente parar na primeira resposta que a gente encontra, podemos encontrar uma bijuteria. Podemos encontrar uma informação que ela nem completa é. É uma informação equivocada sobre um determinado problema. Olha que coisa interessante. Me deu vontade de escrever um texto. Eu vou escrever um texto sobre isso. Essa aula aqui, ela me deu aqui um insight, ó. Ela me deu uma ideia para que eu escreva um texto sobre isso e publique na internet. Então, eu vou fazer isso. Eu tive essa ideia. Agora eu vou botar ela no papel. O objetivo é esse. A analogia que eu quero fazer é sobre fontes de pesquisas e o tipo de ouro. Eu quero comparar essas coisas e vou publicar na internet. Depois eu mostro para vocês. Aí vocês vão ver exatamente como é que a gente idealiza, mas como é que a gente projeta e depois materializa na prática. Tá bom? Beleza? Muito boa a aula aqui. Já vai me dar pano para manga para me escrever um artigo. Tá bom? Pode ampliar. Na verdade, eu vou querer analisar aí a pureza de uma fonte de pesquisa. E aí eu quero usar o ouro como exemplo disso. Olha só que coisa interessante. E outra coisa importante, a gente tem várias ideias ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo de um mês, ao longo de um ano. Uma coisa muito importante é quando a gente tem uma ideia, a gente registra ela. Registra ela em algum lugar. Só a ideia, a intuição, o insight que você teve. Depois a gente volta naquela ideia e, agora eu vou procurar aprofundar aquela ideia. Esse é um primeiro passo para a gente projetar. Sacam? Então vejam, olha como está casado com o que a gente está discutindo aqui. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Vejam só, a gente está falando de tema e problema. Vejam, você vai ter uma ideia, e como eu acabei de ter uma ideia a partir dessa aula e desse papo que a gente está tendo aqui sobre fonte de pesquisa, né, sobre graduação de ouro e a pureza do ouro. Como é que eu posso comparar uma coisa com a outra? Percebam, quando a gente está no campo da ideia, essa ideia ela ainda é ampla e abrangente. Quando eu parar para voltar a pensar sobre essa questão para escrever o meu texto, percebam, né, eu vou ter que tornar essa ideia mais específica, né, mais objetiva. Maria Lucilene, bom dia, bom dia. Ela está dizendo aqui, ó. Maria Lucilene, aí tem um nome aqui, a Islane Thaís de Souza Bispo. Eu sou da cidade de Isaías Coelho, Piauí. Eu estudo na unidade escolar Professor Luiz Ubiraci de Carvalho. Moro na comunidade Caraíbas, Quilombola, Piauí. Muito massa, Lucilene. Que massa, que massa. Bem-vinda para mais esta transmissão de aulas do curso técnico em secretariado. A disciplina é projeto de aprendizagem interdisciplinar. Muito massa, Lucilene. Câmbio, câmbio. Seja bem-vinda, querida. A gente está falando aqui de tópicos, né, muito importantes, especiais da disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar. E para uma pesquisa, Maria Lucilene, eu estou falando aqui que nós temos tema e problema. E aqui eu vou estar, deixa eu botar outra fonte aqui, eu vou estar fazendo a diferença de uma coisa e de outra. Então vejam só. Quando eu tenho um tema, ele é mais amplo e mais abrangente. Quando eu preciso pegar esse tema e transformar ele num problema. Eu preciso especificar um pouco mais esse tema. Sacam? Preciso especificar um pouco mais ele.
para deixá-lo mais, né, menos abstrato, menos teórico. Essa é a ideia. Vejam, um exemplo de tema: meio ambiente. Meio ambiente é um tema muito amplo, muito abrangente. Eu tenho que especificar um pouco mais esse tema para transformar ele em problema. Eu tenho que focar um pouco mais, botar uma lupa, literalmente. Eu tenho que botar uma lupa aqui sobre o tema. É como se isso aqui fosse uma lupa. Ok? Deixa eu fazer mais bonitinho. É como se eu fosse uma lupa. Qual é o reflexo que uma lupa gera sobre um determinado ponto? Ela focaliza. Aqui, por conta da fonte, não ficou tão claro. Deixa eu mudar as cores aqui. Talvez fique melhor. Deixa eu botar o roxinho. Eu vou ter aqui... O que é que uma lupa faz? Eu tenho aqui o pauzinho da lupa. Eu tenho a lupa. E qual é o objetivo da lupa? Ela canaliza para um ponto mais... O ponto de vista para um ponto mais específico. Vocês sacam? Essa é a ideia, ou essa é a analogia. O tema, muitas vezes, ele é vago. Olha aqui, a Giovana Vitória. Meio ambiente constitui no patrimônio ambiental de uma sociedade. Exatamente. Giovana, o tema meio ambiente ele é tão amplo e esse patrimônio ambiental é tão amplo que ele pode ser um patrimônio ambiental por ambiente. Eu tenho a dimensão natureza, aí eu especifiquei um pouco mais. Ou eu tenho um patrimônio ambiental do ponto de vista histórico, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista... Sacam? E aí, mesmo esse patrimônio ambiental, a gente precisa especificar um pouco mais. E aí você tem as várias ramificações. É um ótimo exemplo isso que você coloca. Quando a gente trata de meio ambiente, a primeira resposta que vem é natureza. E meio ambiente, né, ele também tem essas outras dimensões. Pode ser um meio ambiente cultural. Por meio ambiente cultural, se eu quiser especificar um pouco mais, a Vitória, a Giovana Vitória está colocando aqui, patrimônio ambiental. Deixa eu usar aqui. Patrimônio ambiental. Beleza. Ainda assim, o patrimônio ambiental ele está bastante amplo. E aí eu posso especificar um pouco mais. Pode ser um patrimônio ambiental natural. Eu estou aqui me referindo à natureza. Pode ser um patrimônio ambiental cultural. Pode ser... Sacam? Eu tenho inúmeras possibilidades nesse sentido. Se eu for usar o cultural, percebam, eu posso ter até um outro ponto a destacar. Pode ser que um ambiente, um patrimônio ambiental de uma cultura, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor. Quando eu digo juízo de valor, não estou dizendo que isso aqui é positivo ou negativo, eu estou só fazendo a identificação. Pode ser que uma sociedade tenha como patrimônio ambiental o machismo. Só um minuto. Vai ficar interessante isso aqui que a gente está fazendo. Pode ser que o patrimônio cultural seja o machismo. Só que esse patrimônio ambiental, cultural, machista, ele gera um problema para as mulheres. Então, eu preciso encontrar uma forma de... Isso aqui é um problema. Então, eu preciso, para este problema, encontrar uma solução. Faz sentido? Deixa eu apagar o natural aqui para não confundir. O natural é natureza.
Ok. É a primeira resposta. Poderia ser uma primeira resposta sobre a questão. Olha aqui. Como patrimônio ambiental, o Nordeste é assim. O Nordeste tem como um patrimônio, uma característica ambiental, a cultura. Essa cultura nordestina, ela tem uma componente machista muito grande. Isso gera um problema nas relações de gêneros entre homens e mulheres, por exemplo. E é preciso identificar isso e buscar uma solução. Eu estou dando um exemplo de como a gente pode ir de algo mais amplo, abrangente, por muitas vezes vago, e a gente pode ir e especificar um pouco mais o tema, focar um pouco mais. E eu estou dizendo que esse patrimônio ambiental, ele precisa ser modificado. Porque se a gente tem uma política de gênero em que promova a igualdade de gênero entre homens e mulheres, esse patrimônio aqui, o machismo, se a gente for falar do ponto de vista de patrimônio, ele deprecia o ambiente, ou seja, ele minimiza o valor do ambiente. Mas se esse patrimônio, se esse machismo for enfrentado, se a gente tiver igualdade de gêneros, ele vai valorizar o ambiente. Sacam? Olha um monte de coisas que eu estou pegando a partir do que a Giovana Vitória destacou aqui no chat do YouTube para nossa aula. Sacam isso? Esses são pontos aqui que eu estou destacando, porque ajudam muito a gente nesse sentido. Entender patrimônio ambiental como uma forma mais ampla. Aí a gente vai buscar especificar para saber atacar exatamente a questão que merece ser atacada. Sacam? Eu vou ter que apagar esses puxados que eu fiz aí, porque tem mais elementos dentro desse slide, senão ele vai ficar muito poluído, tá bom? Mas, Giovana, muito massa a sua contribuição. Olha o tanto de coisa que a gente pode puxar a partir daqui. Beleza? Vamos adiante. Deixa eu dar uma limpada aqui no slide. E continuando aqui. Olha, o tema, por vezes, ele é muito geral, porque ele é muito amplo, né? E a ideia do problema é que ele seja mais específico, mais preciso, delimitado, claro, mais restrito. Está falando de patrimônio ambiental de uma forma mais ampla. Eu falei de patrimônio ambiental colocando a cultura no meio, mas cultura muito ampla. Aí eu foquei um pouco mais na característica machista e como a gente precisa, a partir daí do machismo, encontrar soluções para enfrentar isso e ter um novo ambiente. Mas esse novo ambiente que priorize mais a igualdade de gêneros no tratamento de homens e mulheres. Sacam? Olha como é mais específico, como é mais preciso, como é mais delimitado, mais claro e mais restrito. Sacam? Adiante. O tema, ele é um ponto de partida. Vejam que eu parti de um ponto. Eu parti do exemplo que a Giovana deu, patrimônio cultural, patrimônio ambiental. Sacam? E aí eu fui puxando, esse foi o ponto de partida. Aí eu puxei para a cultura, que é uma dimensão do ambiente. Aí eu puxei da cultura para o machismo. E agora do machismo eu estou tentando encontrar soluções para enfrentar esse problema. Sacam? Mas tudo começa do exemplo que a Giovana deu, do patrimônio ambiental. Olha aqui a Maria Lucilene. Ei, professor, o Joelson, manda aí o telefone do senhor para mim, por favor, se puder, ok? Beleza? Muitíssimo obrigado pela atenção. Amém. Grande abraço. Muito bem, vamos lá. Posso mandar sim, Maria Lucilene. Câmbio. Beleza? No final da aula, eu posso botar aqui no slide já. E aí vocês podem entrar em contato comigo.
Eu até boto ali nas minhas redes sociais os contatos. Vocês podem me acionar lá pelo direct do Instagram, né? Mas pode ser pelo WhatsApp também. Beleza? Vamos adiante. Vejam só. Serve de ponto de partida o tema, né? Pode ser meio ambiente, pode ser tecnologia, pode ser mercado financeiro, pode ser o exercício profissional do secretariado, pode ser... Isso tudo é tema. A ideia do problema é que ele seja mais específico, que seja uma questão que venha a nortear todo o restante da pesquisa. Sacam? É a bússola. Aqui eu tenho exemplos de problema de pesquisa. Por exemplo, como possibilitar uma maior rentabilidade de empresas com problemas financeiros a partir das estratégias de marketing. Uma empresa está com um problema financeiro, como é que eu posso aumentar a rentabilidade dessa empresa usando o marketing? Vocês sacam como esse é um problema muito específico? Poderia ser um tema, seria, de repente, eu quero falar de problema financeiro. Opa, deixa eu botar uma marca texto. Quero falar de problema financeiro. Isso aqui é um tema. O detalhe é que quando eu pego dentro desse tema e faço uma problematização, vejam, eu estou tentando agora entender como é que eu aumento a rentabilidade de uma empresa com problema financeiro usando estratégias de marketing. Olha como eu estou sendo específico, preciso, objetivo e claro. Sacaram isso, minha gente? Outro abraço, Lucilene. Câmbio. Um outro problema de pesquisa. Como criar dietas eficientes a partir de um levantamento dos principais tipos de obesidade. Você tem diferentes graus de obesidade. Sacam? Como criar dietas eficientes? Olha como... o que seria um tema? Dietas eficientes. É bem geral, é bem amplo, é bem vago. Agora, quando eu faço... quando eu quero pesquisar sobre dietas eficientes associadas aos tipos de obesidade, olhem como eu dei uma especificada. Sacam isso? Será que as campanhas publicitárias influenciam no comportamento das crianças? Olha só. Eu vou só puxar aqui publicitárias. Tem um acento agudo aqui. Será que as campanhas publicitárias, está faltando um S aqui também, influenciam o comportamento das crianças? Olha como eu estou sendo específico. Porque o que seria um tema? Campanhas publicitárias. Isso aqui é um tema. Só que eu preciso especificá-lo. Ele está muito amplo, está muito vago. Campanhas publicitárias que influenciam no comportamento das crianças. Olha como eu especifiquei. Olha como ficou específico. Como é que essas campanhas publicitárias influenciam no comportamento das crianças. Olha uma outra questão. O avanço da tecnologia pode causar a extinção da profissão de recursos humanos? Porque, olha, ou eu posso até colocar do secretariado, sacam? Isso aqui é um tema, o avanço da tecnologia. Ela impacta em tudo, minha gente, na agricultura, na indústria, nos serviços, no comércio, nas transações financeiras. Só que eu estou afunilando. Pode causar a extinção da profissão de recursos humanos? Olha como eu especifiquei. Do secretariado, né? Então é assim. Aí eu vou especificando cada vez mais. Deixa eu dar mais exemplos aqui. Qual é a relação da música com a matemática? A música, ela é um tema. Música é um tema. Meu Deus, tema vasto. Quero falar de quê? De música nacional, internacional, música clássica, erudita, popular? É um mundo. Só que agora eu estou associando. O que tem a ver música com matemática? Olha como eu especifiquei. Sacam? Será que as redes sociais influenciam no consumo dos produtos?
Rede social é um tema quase que infinito, rede social. Eu preciso especificar mais, está muito amplo. Como é que as redes sociais influenciam no consumo de produtos? Olha como eu especifiquei mais. Eu posso especificar mais. Produtos de beleza, produtos de estética ou produtos financeiros. Aí eu posso especificar mais ainda. Pode ampliar, pode me voltar a imagem aqui toda, Jackson, por favor. Estou olhando para o relógio. São agora exatamente 10 horas e 20 minutos. Eu vou para um breve break. A gente encerra por aqui a nossa aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar. A gente continua amanhã. Agora, a gente continua o nosso encontro, só que com a disciplina de educação tecnológica e midiática. Grande abraço. Daqui a 3 minutinhos eu volto.